A conquista de Canaã é, sem dúvida, uma das sagas mais intensas que a gente encontra nas Escrituras. É uma história de fé, uma fé inabalável, mas olha, é também uma história de erros críticos. Uma história que nos mostra como a obediência, quando é radical, pode levar a milagres que literalmente desafiam as leis do universo. Hoje, a gente vai mergulhar em como Israel enfrentou enganos, exércitos gigantescos e até mesmo gigantes de verdade. E tudo começa com essa pergunta, que é bem intrigante. O que acontece quando uma decisão errada, uma decisão baseada só nas aparências, acaba forçando uma nação inteira a lutar uma batalha que ela nunca imaginou? Pois é exatamente isso que a gente vai ver acontecendo aqui, nos capítulos 9 a 11 do livro de Josué. Ok, vamos lá. Entrando no nosso primeiro ato. Imagina a cena. Israel está no auge, vindo de vitórias assim impressionantes em Jericó e Ai. A autoconfiança está lá em cima. Só que o próximo inimigo, ele não vem com espadas. Ele vem com uma história muito, mas muito bem contada. E um pão velho. A estratégia dos gibeonitas foi simplesmente genial. Eles criaram uma narrativa visual perfeita. Cada detalhe, sabe, das sandálias remendadas até aquele pão todo esfarelado, tudo foi pensado para convencer Israel de que eles eram viajantes de uma terra muito, muito distante, e não vizinhos cuja terra deveria ser conquistada. E aqui está o ponto de virada. Israel fez tudo certo, quer dizer, certo segundo a lógica humana. Os líderes foram lá, examinaram as evidências, tocaram no pão mofado, sentiram o couro todo rachado. Eles confiaram totalmente nos seus sentidos. Só que eles esqueceram do passo mais crucial de todos: consultar a Deus. A confiança foi toda no que eles viam e não em quem os guiava. E aqui está a chave de tudo. Um erro que não foi de ação, mas de omissão. Não foi um ato de rebeldia, foi de autossuficiência. A vitória recente não os tornou mais fortes, na verdade os deixou psicologicamente vulneráveis. A autoconfiança que veio com o sucesso os levou a baixar a guarda, e isso os tornou uma presa fácil para o engano. Então a gente pensa, por que não simplesmente anular o acordo? Foi baseado numa mentira, certo? Bom, por causa do peso dessa palavra, berit. Uma aliança feita em nome do Senhor era sagrada. Quebrar aquele juramento traria culpa sobre toda a nação. E Deus, na sua soberania, honra a aliança, mesmo sendo falha, e transforma os enganadores em servos do santuário. Israel estava preso ao seu erro, mas Deus já estava começando a usar aquilo para os seus propósitos. E essa aliança falha acaba arrastando Israel para a maior crise que eles já tinham enfrentado. Vamos para o nosso segundo ato. É aqui que a consequência do engano se torna o palco para um dos maiores milagres já registrados na história. A aliança com o Gibeão agora força a mão de Josué. 5 reis se juntam para destruir os novos aliados de Israel, e os gibeonitas, claro, pedem socorro. E Josué não hesita. Ele honra o pacto e lidera uma marcha exaustiva durante a noite inteira, subindo um morro para surpreender o inimigo bem ao amanhecer. E o que a gente vê neste gráfico é impressionante. O exército de Israel lutou com muita coragem, sem dúvida, mas a intervenção divina foi a força decisiva. É só olhar a diferença. As espadas de Israel causaram baixas, sim, mas a tempestade de granizo de Deus foi absolutamente devastadora. Ficou muito claro que, embora Israel estivesse lutando, a vitória pertencia ao Senhor. O que se revela aqui é uma sinergia poderosa. A vitória não foi só esforço humano, nem só intervenção divina. Foi uma parceria. Israel fez a sua parte com uma obediência e um esforço incríveis, e Deus respondeu operando o impossível. E no auge da perseguição, com o dia já quase no fim, Josué faz a oração mais audaciosa que se pode imaginar. Ele não pede a Deus, ele ordena a criação. É um comando de fé pura que nasceu da certeza de que Deus estava lutando por eles. O próprio texto bíblico parece fazer uma pausa para admirar a singularidade desse momento. O Criador do Universo atendendo a uma ordem de um ser humano para garantir que a sua promessa de vitória fosse cumprida, em sua totalidade. Agora, vamos para o nosso terceiro ato. Depois daquela vitória milagrosa no sul, Israel vai enfrentar o desafio final lá no norte. E desta vez, o inimigo não é só numeroso, ele é tecnologicamente superior. Essa era a imagem do exército inimigo. Uma coalizão gigantesca, liderada por Jabim, o rei de Hazor, que era o centro de poder do norte. A descrição é feita para gerar pânico mesmo, uma força que parecia invencível.
A diferença de forças era gritante. De um lado, você tinha cavalos e carros de ferro, que eram tipo os tanques de guerra da antiguidade. Do outro, um exército de infantaria, de soldados a pé. Humanamente falando, as chances de Israel eram mínimas. Mas aí vem a ordem de Deus. E ela parece completamente ilógica. Em vez de dizer, capturem e usem essa tecnologia superior do inimigo, a ordem é para destruí-la, inutilizar os cavalos, queimar os carros. E a pergunta é óbvia: por quê? Qual o sentido disso? A resposta é uma lição teológica muito profunda. Deus estava, na verdade, protegendo Israel da sua própria tentação. Ele não queria que o povo começasse a confiar nos carros do Egito, no poderio militar, em vez de depender exclusivamente dele. Era um ato de fé que estava sendo exigido ali. E Josué obedece. A vitória é total. Hazor, o centro de comando inimigo, é incendiada. E de forma muito simbólica, os Enaquins, aqueles gigantes que causaram tanto medo na geração anterior, são finalmente exterminados. É como uma cura para um trauma nacional. E assim, a gente chega à conclusão. O som das batalhas finalmente cessa e um novo capítulo começa. O ciclo de conquista se encerra, dando lugar à promessa de descanso. Esse versículo é o ponto alto de toda a campanha. Não é só uma pausa nos combates, não. É o cumprimento de uma promessa que vinha de gerações. A Terra Prometida foi conquistada e a paz finalmente chegou. Fica claro, então, que o descanso não veio por acaso. Ele foi o resultado direto da obediência radical de Israel. Uma obediência que confiou em Deus mesmo quando cometeu erros, que marchou a noite toda e que não hesitou em queimar os carros de ferro, abrindo mão da segurança humana para abraçar a segurança divina. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história de Josué não é apenas sobre batalhas antigas. Ela nos pergunta: quais são os carros de ferro nas nossas vidas? Quais são as fontes de segurança, as lógicas humanas, nas quais a gente confia tanto que talvez precisem ser queimadas para que possamos experimentar o verdadeiro descanso, aquele que só vem da dependência total em Deus